Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, falando direto de São Luís do Maranhão, para todo o Brasil e para todos os confins e todas as fronteiras que aprouver ao Espírito Santo levar o som da nossa voz e a mensagem que o Senhor tem colocado em nosso coração. Quero aqui agradecer a atenção de todos os irmãos, a todos que têm participado dos nossos debates, que têm sido muito edificantes, e hoje não foi diferente. Dons espirituais ou dons carnais. A palavra nos manda procurar com zelo os melhores dons. Como seria este zelo? E quais são os melhores dons? Como distinguir um autêntico dom espiritual de uma encenação ou do mero fanatismo? Eu gostaria, meus irmãos, de iniciar fazendo aqui uma leitura na Palavra de Deus. Peço àqueles que puderem acompanhar comigo nas suas Bíblias, 1 aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos de 7 até o 11. 1 aos Coríntios 12, do 7 até o 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele desejava que os coríntios tivessem um entendimento correto dos dons espirituais. Um teste fundamental é o testemunho que se oferece sobre Jesus Cristo. As operações de Deus, elas são diversas. É como Pedro diz lá em 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A base para a unidade desses dons é que todos eles procedem da mesma fonte. E porque procedem da mesma fonte, eles não podem trabalhar um contra o outro ou em competição contra o outro. Portanto, dons do Espírito não são credencial de status elevado para ninguém se envaidecer. Eles não são item de currículo espiritual para serem exigidos antes que alguém receba cargo ou ministério na igreja. E não são argumento que lance uma igreja contra outra igreja. Quem parte desse ponto de vista sobre os dons está crendo numa heresia qualquer e não nos dons que eu enxergo nas Escrituras. Descobrir os dons espirituais não é uma caça a um tesouro perdido. 1 Coríntios 12 e Romanos também 12, de 3 a 8, falam claramente que a cada crente é dado dons espirituais de acordo com a escolha e a direção do Espírito Santo para a edificação de outros crentes. Confira isso em 1 Coríntios 12, 7, 12 e 14, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 12. Não é mencionado qual o tempo exato em que estes dons são concedidos. De forma alguma. Eu sempre imaginei, sobretudo nos meus primeiros anos de fé, que os dons eles eram transmitidos por uma espécie de genética espiritual, né? Ou seja, que nós recebemos os nossos dons espirituais quando nos convertemos e a partir daí temos que desenvolvê-los. No entanto, amados, há algumas passagens nas Escrituras que parecem indicar que Deus também pode abençoar-nos com dons espirituais ao longo da nossa vida cristã. 1 Timóteo 4,14, 2 Timóteo 1,6 mencionam um dom que Timóteo recebeu no momento da sua ordenação. A maioria dos teólogos, eu já li alguma coisa a respeito disso, entendem que isso significaria que um dos anciãos na ordenação de Timóteo declarou oficialmente, sob a influência de Deus, que Timóteo tinha um dom espiritual que iria capacitá-lo a desempenhar o seu futuro ministério. Esses dois versículos que eu acabo de citar, eles indicam que Timóteo tinha a responsabilidade de exercitar, de desenvolver e de usar esse dom. Nós descobrimos, irmãos, os nossos dons espirituais à proporção que nós servimos a Deus.
1 Coríntios 12, de 28 a 31 e 14, 12 e 13, nos ensinam que é o Espírito Santo que escolhe os dons. Nem todos vão ter um determinado dom. Paulo diz aos crentes da igreja de Corinto que, se vão cobiçar determinados dons espirituais, eles devem deixar de lado o seu fascínio por dons espetaculares ou vistosos e procurar os dons mais edificantes, como profetizar, que na verdade significa proclamar a palavra de Deus para a edificação de outras pessoas. Por que Paulo teria dito para que se procurasse com zelo os melhores dons, se eles já teriam recebido os seus dons e não haveria nenhuma possibilidade de ganharem esses tais melhores dons? Olha, isso pode nos levar a pensar que, até como Salomão procurava a sabedoria de Deus para ser um bom governante do seu povo, então Deus, ele vai nos dar os dons de que precisamos para sermos de maior benefício para a nossa igreja, para outros crentes. Por isto, ainda permanece o fato de que os dons eles são distribuídos de acordo com a vontade do Espírito Santo e não a nossa própria vontade. Provavelmente Paulo só queria que os coríntios parassem de estar fascinados com os dons que eles achavam que eram super dons e atentassem para aqueles dons que verdadeiramente eram úteis e necessários para a igreja. Se cada coríntio desejasse um dom em particular, eu não imagino que Deus desse a cada um esse dom simplesmente pelo seu enorme desejo de tê-lo. Se esse fosse o caso, no corpo de Cristo haveria uma falta de pessoas servindo em outros cargos, né? E por que eles são tão importantes, irmãos, esses dons? Eu entendo que a descoberta dos dons espirituais na vida de um cristão é algo fundamental. Uma coisa é essencialmente clara: um mandamento de Deus é uma capacitação de Deus. Isto é, se Deus nos mandou fazer alguma coisa, como testemunhar, amar os nossos inimigos, fazer discípulos de todas as nações, etc., então Ele vai nos capacitar para que nós venhamos a cumprir esta sua determinação. Eu posso não ser tão bom em evangelizar como uma outra pessoa, mas Deus ordena que todos os cristãos compartilhem o evangelho e ajudem outros a crescer espiritualmente. Veja Mateus 28, de 18 a 20, veja Atos 1:8. Por isso, eu tenho que estar preparado para testemunhar, como está em 1 Pedro 3,15, e efetivamente fazê-lo, quer sinta que tenho o dom de evangelizar ou não. Em segundo lugar, eu tenho visto pessoas que podem não ter o dom, por exemplo, para música, mas que se tornam melhores músicos às vezes até do que aqueles que efetivamente tinham esse dom, simplesmente porque foram determinados, porque perseguiram, persistiram e se prepararam para exercer esta função. Isso, irmãos, eu acredito que um cristão determinado, que se esforça para aprender a palavra de Deus e desenvolve a sua capacidade para ensinar ou aceitar oportunidades para praticar, ele possa definitivamente tornar-se um melhor professor do que uma pessoa que tem até um dom espiritual de ensinar, porém que o negligencia. Então não nos basta o recebimento ou a busca dos dons. Temos que trabalhar os nossos dons, temos que aperfeiçoar os nossos dons, buscar conhecimento, buscar crescimento, e assim estaremos aptos para fazer a obra de Deus conforme o dom que Ele nos concede. Mas há um ponto principal nessa questão. No processo para nós descobrirmos os nossos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 31 diz para nós procurarmos com zelo os melhores dons. Você pode procurar um dom espiritual de Deus e dedicar-se fervorosamente e desenvolver essa área. Deus pode lhe dar esse dom espiritual, mas também pode sentir que você seria mais útil servindo a Cristo com um dom diferente. Independentemente de termos recebido apenas um dom, nós todos somos chamados a desenvolver um conjunto de áreas mencionadas na lista dos dons espirituais, meus irmãos. Nós devemos todos, por exemplo, ser hospitaleiros, exercer misericórdia, servir aos outros, evangelizar, etc. Quer nós tenhamos esses dons ou não. À medida que nós procuramos servi-lo com o propósito de edificação de outros para a sua glória e por amor, Deus glorificará o seu nome e fará crescer a sua igreja e assim nos recompensará. Vemos isso em 1 Coríntios 3, de 5 a 8, 12, de 31 a 14 também. 31 e 14, 1 também. Deus promete que se nos deleitarmos nele, ele nos dará o que deseja o nosso coração. Isso está lá em Salmo 37, de 4 a 5. E isso inclui, meus irmãos, nos preparar para servir ao Senhor de uma maneira que nos dará um sentido de propósito e também de satisfação. Assim,
como os irmãos já devem ter percebido, eu creio em dons espirituais e eu creio também na atualidade dos dons espirituais. Eu não vejo base que me convença para a ideia de que cessaram os dons e que a sua explicação era exclusiva para os dias apostólicos. No entanto, irmãos, isso não quer dizer que eu concorde como sendo dons espirituais aquilo que a maioria das igrejas de hoje conceitua como tal. É por isso que eu não me identifico como um pentecostal, ainda que amando e respeitando muito esta obra que eu reputo como sendo de Deus em sua origem e nos seus remanescentes clássicos. Mas o que eu vejo hoje em dia é a marca de Satanás, enganando milhões de crentes com manifestações que passam longe de ser do Espírito Santo e que transformam igrejas em covis de esquizofrênicos. Posso assegurar que mais de 90% daquilo que se chama de obra do Espírito Santo hoje não passa de obra da carne, quando não de Satanás. É sobre esta marca enganosa do inimigo em nossos dias que, a partir de agora, eu gostaria de discorrer. A enganação, meus irmãos, é a marca registrada do diabo. É o seu modo de operação, é o seu jeito de agir. É por isso que o Novo Testamento ele está repleto de advertências sobre a enganação. Eu vou citar algumas aqui. Mateus 24, de 4 a 15, Jesus respondendo: Acautelai-vos e que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Mateus 24, 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Marcos 13, 5 a 6. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Efésios 4, 14. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Apocalipse 23. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Logicamente, existem muitas outras referências que poderiam ser citadas aqui, mas essas seleções, elas deixam a questão muito clara. O diabo, irmãos, é o nosso adversário e ele está usando todo truque sujo à sua disposição para nos pegar desprevenidos e nos atirar ao mal e à heresia. Quando nós cedemos à tentação e desse modo pecamos contra o nosso Senhor e Salvador, nós deixamos o nosso inimigo muito contente. Ele não só pode nos forçar a pecar, mas certamente pode nos dar alguns empurrões na direção em que muitos de nós estarem inclinados. E com base nisso, eu quero aqui dizer que aqueles que colocam uma ênfase extremada, desordenada, exagerada sobre a obra do Espírito Santo e os seus dons, estão num terreno movediço, para dizer o mínimo. Qual o melhor esquema, meus amados, Satanás e os seus funcionários infiltrados em nosso meio poderiam usar para seduzir os cristãos, do que fingir ser o Espírito Santo e fingir serem pregadores de Deus? Você acha que isso é impossível? Observe nos versos que eu vou citar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros, literalmente seus assistentes, se transformam em ministros da justiça, em pastores e mestres. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, segundo aos Coríntios 11, de 14 a 15. Parece que a principal razão, porque as pessoas não encaram essa realidade, deve ser um mal entendido básico da natureza do nosso adversário. Porque é inconcebível para algumas pessoas que os demônios possam adorar e louvar o nome de Deus, enquanto ao mesmo tempo ele se mascara como o Espírito Santo, operando milagres, seduzindo os crentes por meio de um suposto poder espiritual incrível e do êxtase emocional que muitos conceituam como dons espirituais.
Os demônios, irmãos, são os espíritos desencorpados dos anjos caídos, aqueles que aderiram a Lúcifer na rebelião contra Deus. De acordo com as Escrituras, sob as circunstâncias corretas, alguns deles reconhecem o status superior de Deus. Em Marcos, no capítulo 5, nós temos o relato do homem de Gadara, possesso por uma legião de demônios, que adorou a Jesus Cristo. Marcos 5, de 6 a 9, eu quero ler aqui para os meus irmãos. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Aqui está escrito que o demônio adorou a Jesus. E o que é adoração, meus amados? Essa palavra ela foi traduzida como adorar, é proscúnio. Amém? É do grego e é um provável derivativo do grego kon, que significa beijar, assim como um cachorro que lambe as mãos do seu dono. É colocar-se em posição de submissão, inclinando-se, prostrando-se para homenagear. É uma reverência. Esse é o significado de adoração. Portanto, adorar não significa necessariamente uma demonstração de reverência do coração. No caso dos demônios, é meramente um reconhecimento da superioridade. No entanto, os demônios realmente adoram a Deus? De acordo com Atos 16, 17, eles adoram. A jovem, possuída por um espírito de adivinhação, seguiu a Paulo, Silas, Timóteo por vários dias, clamando para chamar a atenção sobre eles. Está seguindo a Paulo e a nós e clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16, de 17 a 18. Por que você acha que o Espírito Santo incluiu esses incidentes na Bíblia? Será que nós não percebemos que foi para o propósito de nos mostrar a perfídia e a extrema enganosidade do nosso inimigo? Observe, irmãos, também uma outra afirmação. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Meus queridos, lentamente, de forma quase imperceptível, de quase não notada, os últimos 150 anos aproximadamente, eles têm desfilado um conjunto contínuo, um aumento gradual e intenso de um cristianismo orientado pelas experiências. A Bíblia, ela nos dá o último capítulo do plano de Deus para a Terra, e nós já sabemos que a partir da palavra profética, como as coisas vão terminar. 2 Timóteo 3,13 diz: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. 2 Tessalonicenses 2,9 diz acerca do anticristo: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com sinais e prodígios de mentira. O Senhor Jesus, em Mateus 24, sobre esse tempo disse: Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Assim, nós não podemos ver que a enganação e os sinais e maravilhas serão, sim, uma prática comum nos nossos últimos dias? Como, pois, meus irmãos, nós podemos firmar a nossa fé em sinais e prodígios, como se isso fosse comprovação indubitável da presença do Espírito Santo de Deus? Agora, será que nós somos tão ingênuos a ponto de pensar que a enganação e as maravilhas da mentira só começarão a acontecer depois do aparecimento do anticristo? É claro que não, queridos. O reflexo condicionado garante a resposta desejada a partir de um determinado estímulo, de modo que faz sentido concluir que o diabo já vem trabalhando nesse projeto há muitos e muitos anos. Ele está trabalhando e a enganação está cegando uma quantidade incontável de crentes que chamam todo tipo de loucura e até mesmo práticas mágicas como sendo obra do Espírito Santo. Em nossos dias, irmãos, a experiência pessoal ela se tornou o fator determinante nesse sistema de crenças, em vez de a inerrante e infalível palavra de Deus.
Para muitos pentecostais e neopentecostais, é totalmente inconcebível que as maravilhas, poderosas e inegáveis manifestações que estão acontecendo dentro das suas igrejas possam ser qualquer coisa que não a operação do Espírito Santo. No entanto, humildemente, eu afirmo aqui a todos vocês que isso é justamente o que está acontecendo. Eu sei que alguns que me escutam já podem estar assim a ponto de explodir, mas eu peço para o seu próprio bem espiritual que me escutem até o fim da minha fala. A enganação de Satanás precisa, eu vou repetir, a enganação de Satanás precisa, por necessidade, envolver aquilo que imite, e imite muito bem, se não perfeitamente, a obra do Espírito Santo. Caso contrário, irmãos, ele não enganaria ninguém que possua um conhecimento básico da Bíblia. O diabo procura tomar o lugar de Cristo. Isso é o que o prefixo grego anti, em anticristo, significa. No lugar de Cristo. E não apenas em oposição a Cristo, como é muito comumente compreendido na nossa língua portuguesa. Qual a razão espiritual, meus irmãos? Ou qual razão lógica dentro da perspectiva espiritual qualquer um de nós aqui almejaria para dizer que Satanás não pode imitar os milagres do Espírito Santo, se Deus assim o permitir? Com a permissão de Deus, ele controlou o clima, ele matou os filhos de Jó, fez descer fogo dos céus, queimou as ovelhas dos servos de Jó, fez Jó contrair uma terrível doença, com úlceras malignas por todo o seu corpo. Se o diabo pode fazer alguém adoecer, é difícil imaginar que ele também possa fazer a pessoa sarar? Eu estou convencido, irmãos, que os cristãos que colocam limites ao diabo, que não estão de acordo com a Bíblia, deveriam abrir os seus olhos no que diz respeito a isso. Ele é o mais poderoso anjo que Deus criou e, obviamente, é capaz de fazer tudo aquilo que Deus permita que ele faça. Portanto, por qual lógica nas Escrituras alguém pode provar que os dons espirituais também não podem ser imitados por Satanás? Tanto quanto eu saiba, meus amados, o único teste que a palavra de Deus nos fornece contra qualquer tipo de dúvida a esse respeito está em 1 João 4, de 1 a 3, que diz: Amados, não creiais a todo espírito. Você está me ouvindo? Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Você tem provado se as manifestações que acontecem dentro da sua igreja são de Deus? Ou qualquer tipo de pessoa que chega para você e diz, assim diz o Senhor, você já vai recebendo, dizendo amém e acatando. Aqueles pulos, aquelas loucuras, aqueles saltos, aqueles gritos, aqueles berros, aquelas quedas no chão, aquelas pessoas estribuchando, aquelas línguas como que gravadas, repetidas, sem sentido algum, sem significado algum, que não edifica ninguém, que não proporciona nada, que não acrescenta nada na vida de ninguém. Você tem provado se isso procede de Deus? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. A operação do erro já está no mundo. A enganação dos falsos espíritos travestidos de Espírito de Deus já está no mundo. Observe que essa passagem é, na verdade, uma ordem, não é uma sugestão. De modo que, a não ser que uma ou mais pessoas piedosas, sem qualquer motivo ulterior, aplique esse teste aos espíritos das línguas, profecia, etc., a autenticidade deles é muito duvidosa. Como eu mencionei anteriormente, irmãos, meu argumento é que a palavra de Deus foi abandonada em favor da experiência. Entretanto, é compreensível que aqueles que têm o poder inegável e o êxtase espiritual de uma força sobrenatural em operação em suas vidas acabem se tornando altamente resistentes à afirmação de que isso tudo pode ser uma grande falsificação. A atitude deles é que 1 Coríntios 13:8 não pode significar que os dons cessaram, porque eles ainda os experimentam. Estão tão terrivelmente apegados à experiência e às sensações que estão cauterizados e cegos
para o fato de que tudo que Deus quer que suas ovelhas saibam está contido nas páginas da Bíblia, e ela é o nosso livro-texto e guia de fé e de prática. Os dons existem? Sim. Posso falar em línguas? Não vejo nenhum problema, desde que você obedeça à risca o ensino de Paulo aos Coríntios. Ainda temos profecias e profetas? Claro, e eles são a Bíblia e os seus genuínos pregadores. Eu não creio em profecias fora da Bíblia e não creio em profetas pós-modernos. Como disse, creio nos dons, mas não como a maioria os crê. Eu peço perdão aos discordantes, mas justamente por crer na voz do Espírito Santo no coração do crente, eu entendi que deveria lhes deixar essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.